Chegamos agora aqui na Cabo Rolar, na oficina do Sandro. Vou mostrar para vocês toda a estrutura dele aqui, dos carros que estão aqui dentro. 99% dos carros é para dar diagnóstico de algum problema, ou é módulo, enfim. Aqui ele tem a sala de aula ali, onde faz treinamento de vários profissionais. E também tem o setor ali, onde os profissionais deles acabam consultando, vendo ali chicote, enfim. Uma estrutura gigante que ele tem aqui, cara. Cara, sensacional. Estou aqui com mais um entrevistado. Você viu aí a estrutura do cara, a localização, espaço lindo. Essa laboratório, cara, gigante, só para cuidar do módulo. Tá aqui o convidado pro podcast, Sandrão. Sandro. Esse aqui é o Sandro da Carbolar, uma pessoa que eu conheci lá na Inovate em Fragoso, uma didática incrível, cara, uma facilidade de explicar. Muito obrigado. E, Sandrão, eu quero que as pessoas conheçam quem é você, cara. Então, cara, eu sou nascido e criado aqui em Campo Grande, Guaratiba, aqui perto da Pedra. Sou o último filho da família de 5 irmãos. E minha mãe me perturbava a cabeça, né? O último filho, aprende a profissão. Fala pro Jorge, que é meu irmão que trabalha comigo aqui, pode te levar pra oficina pra você aprender a profissão. Que é daquela coisa antiga, que tem que ter uma profissão que, independente de crise, quem tem a profissão sobrevive melhor do que quem não tem a profissão. E aí caí dentro da oficina com 12, 13 anos, trocando peça ali, limpando peça. E aí consegui migrar de carburador para injeção, de injeção para o módulo, e hoje do módulo a gente trabalha com eletrônica embarcada. E o laboratório hoje é o resultado da segunda geração, que agora está entrando na terceira geração, que é o meu filho, né? Vamos considerar assim. Sim, teu irmão para você, isso aí. Aí meu filho está vindo agora, e são mais de 20 anos trabalhando com módulo, e por conta de eu estar sempre ali em contato com o mecânico, ajudando a ele a fazer o diagnóstico, caso fosse o módulo, por exemplo, ele trazer para me testar, consertar, eu ajudava ele a fazer o diagnóstico, e aí no boca a boca em 2000, 2001, vim. E aí me tornei vamos dizer assim, modéstia à parte, né, referência no Rio de Janeiro em conserto de módulo. E de tanto observar que o pessoal tinha deficiência no diagnóstico, eu falei, cabe um treinamento, eu vou acabar ensinando esse pessoal. E do mesmo modo que eu explico para o cliente ali no dia a dia, eu passei a explicar para o mecânico, que, como você falou, a questão da didática, isso aí é uma coisa que sai, né, da gente. Então, e aí hoje eu tenho um treinamento que já está completando 10 anos, 30 anos de oficina, 35, 24 trabalhando com módulo e 10 meu treinamento. Vou ter a oportunidade de participar do seu podcast lá, junto com aquela galera. Exatamente. Né? Cara, e o nosso podcast, no nosso canal, ele é voltado para reparadores, cara. Não é diretamente para cliente. Claro que o cliente vai ver, vai ter suas dúvidas lá, que é bom também. Mas isso é para os reparadores, para aumentar o nosso conhecimento. Porque existem empresas que são grandes, médias e pequeno porte. Talvez aquele que é pequeno não tem condições ainda de pagar um curso que você fez. Mas ele consegue, através do podcast, alguns feedback que você der lá, a melhorar ainda a sua mão de obra. Vamos dizer assim, dificuldade todas as empresas têm, né? A pequena, a média e a grande. O pequeno tem uma dificuldade que ele acha que o grande não tem. E o grande é doido para voltar a ser pequeno de novo. É verdade. Não é assim? Exatamente. Então, quando o cara tá ali sozinho, 2 funcionários, ele, caramba, eu tenho que ter 10, eu tenho que ter outra oficina. Quando o cara tem 2, ele é doido para ter uma oficina, um elevador, um carro de cada vez. Então, aí entra aquela questão, né? A gente tem que olhar a nossa qualidade de vida, né? Não trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para ter tempo também. Né? Você trabalha para ter tempo com a tua família, tempo para você se divertir, tempo para você descansar. Então, conquista, o cara tem uma lancha, tem isso, tem aquilo, mas ele tem tempo para ele curtir aquela lancha? Não tem, não adianta, né? Cara, agora no almoço, conversando com você falou que migrou, né, cara? Igual você acabou de falar, do carburador para módulo, agora módulo. Sim. Hoje você se considera especialista em quê? Cara, a gente acabou migrando para eletrônica embarcada. Porque, por exemplo, esse daqui é o módulo da injeção eletrônica, né? Então, a injeção tem um módulo, o ABS tem um módulo, o airbag tem um módulo, a transmissão tem um módulo, o conforto tem um módulo, cada porta tem um módulo, o vidro elétrico é outro módulo. Tem carro que tem 20, 30 módulos. Então, a gente trabalha com eletrônica embarcada. Então, a proposta hoje é, o cara que faz o treinamento comigo, eu uso a injeção eletrônica como referência
explico como interpreta esquema elétrico, como opera aparelho, essas coisas assim, e ele vai absorver aquilo ali e vai cair na realidade hoje, que é a eletrônica embarcada. Porque antigamente, para migrar de carburador para injeção, o pessoal falava, a eletrônica está entrando aí, vai varrer os caras que trabalham, vamos dizer assim, o mecânico, aquele cara que não aprendeu eletrônica vai varrer. Cara, que nada, aquela injeção daquela época não é 10% do que a gente tem hoje num Fiestazinho, ali 1.0 3 cilindros. Então hoje, a eletrônica que tem naquele Fiestazinho ali, que tem nesse Onix, tem no Cobalt, que tem no Fiat, que tem em qualquer dessas montadoras, é 10, 20 vezes, até mais, superior ao que tinha antigamente. Então hoje sim, a gente está passando por um momento de divisor de águas. Hoje a gente está passando por um divisor de água. Então se aquele cara que tinha dificuldade para aprender injeção lá no início, se ele cair hoje aqui, já era. Entendeu? Uma pergunta. Nós falamos do carburador pro injeção embarcada. Sim. E agora elétrica, cara? Você está se preparando para isso? O carro elétrico? Carro elétrico. Cara, tem alguma diferença? Você está se preparando? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tive meu tempo no táxi. Eu fiquei no carburador, do carburador de dezembro de 96 saí, fiquei 1 ano e meio no táxi rodando na Zona Sul, porque meu sonho era conhecer o Rio de Janeiro, moro aqui em Guaratiba, na roça. E aí, quando eu voltei para a oficina em 98, a injeção eletrônica já tinha 10 anos de lançado e eu não sabia nada de injeção. Então isso aí assim também não é um impedimento, você ficar 1, 2, 3 anos analisando o mercado para você entrar. Porque hoje você tem carro elétrico, carro híbrido, carro não sei o que, aí daqui a pouco vai ver esse hidrogênio, vai ser... Então vamos esperar um pouco, porque até esses carros virem para a oficina, porque não adianta chegar um BID aqui porque não tem esquema elétrico, não tem aparelho. Então quando eu tiver esquema elétrico, tiver aparelho, tiver o mínimo de recurso, aí sim trabalhar. Tiver o treinamento básico para operar ali, sim, entendeu? Assim, essa movimentação que tem, por exemplo, eu fui na Automec e lá os técnicos, vão se preparar para elétrica, vamos se preparar para elétrica, sempre querendo te empurrar. Você acha que é uma tendência isso? Eles querem empurrar curso? Ou eles, é exatamente isso? Eles escola de profissionalizante, por exemplo. Sim. E na verdade, cara, eles falam o que tem que fazer e não tem nenhuma oficina, talvez, nenhuma escola, talvez, preparada para dar esse curso que eles falam que temos que nos atualizar. Tem gente hoje que já trabalha com esse carro, que já tem um treinamento que opera, já tem um treinamento antigo e o cara já opera nesses carros, tem uma oficina. Então, esse é o ideal. Tá entendendo? Aí, por exemplo, o cara, para trabalhar com carro elétrico, ele tem que estudar muito bem qual vai ser a estratégia dele. Porque existe uma questão. O carro elétrico continua tendo suspensão, continua tendo freio, vai bater, vai quebrar, vai precisar de lanterneiro, vai precisar de pintor, vai precisar de vidraceiro, vai precisar do cara para trocar pastilha, né? Vai ter que ter freio. Sim. Agora o motor a combustão está indo para onde, né? Vai continuar, vai voltar aí. Só que cada montadora tem uma estratégia, cada montadora tem um tipo de motor, então isso aí já dificulta um pouco. Eu acho que a tendência lá no futuro deve ser monomarcas para isso daí. Sim. Vai ser para não dificultar tanto, entendeu? Você começou a explicar pra gente como começou a injeção eletrônica no seu chicote aqui. Tá. Você pode ser um pouco mais... pra mim, Alex, que eu sou pintor, sou lanterneiro, tenho uma auto center, mas eu não sou aquele cara técnico. E eu nunca vi, talvez... Você é técnico da tua área. Na minha área, justamente. Claro. Mas nunca vi o chicote, por exemplo, da injeção antigamente. Então, brevemente vou te explicar. No início, mais próximo. Então, no início, lá quando eu comecei a trabalhar com módulo, em 2000, só tinha gente que vendia módulo. Não tinha ninguém que consertava o módulo. Aí o que aconteceu? Falei, poxa, pesquisei, comecei a entrar no mercado, só que acontece, o módulo que está lá em Piabetá precisa de testar. Antigamente não existia imobilizador, chave codificada. Então chegava um Volkswagen, um Ford, um Fiat, vinha aqui, a gente testava, consertava e ia embora. Ou então eu tinha um módulo à base de troca. Se demorasse muito, o motoqueiro já voltava com o módulo à base de troca. Hoje em dia o imobilizador está impedindo, né? Quer dizer, quando entrou o imobilizador, começou a impedir do módulo vir sozinho. Ou ele vem o kit completo, tem que ter um monte de cabo igual aqui, ó. Já vem aqui, tá vendo? Você vê pela etiquetinha amarelada lá, ó. A amarelada, tá vendo? Essas são mais antigas. Módulo mais antigo. E aqui ainda tá faltando cabo. Ainda tá faltando cabo. Tem cabo desse aqui que demora 15 dias pra gente construir. Olha quantos cabos tem aqui e quantos cabos tem lá. Então, teoricamente você que faz esse chicote? Não, isso aí são os meninos aqui do laboratório que fazem. Aí o que acontece? Um outro detalhe, lá no início tinha
tinha Volkswagen, Fiat, GM, Ford, eram 4 montadoras, cada montadora tinha 5, 10 carrinhos, 2, 3 sistemas de injeção e pronto. Hoje tem quantas montadoras? 20. Cada montadora tem 20 carros. Cada carro desse daí tem 5, 10 motorizações com sistema diferente. Então, hoje tem uma diferença muito grande em relação à quantidade de carro e diversificação de sistema. Só que tem uma outra coisa que ampara o pessoal que no início a gente não tinha. Antigamente o cara tinha que ir no papel e ler. Hoje não. Hoje, se o cara não souber como funciona um bico, ele vai na internet e tem um amparo ali, ele pode buscar alguma coisa, já sai da condição de leigo, de zero. Antigamente não. Tinha que ter tinha que ter a teoria toda na cabeça era revista, né? E aplicar ali na prática. Tinha várias publicações, entendeu? Cara, então, estamos conhecendo um pouco do que vai acontecer lá no podcast. Rapaz, eu acho que vai dar uns 5 podcasts, 5 horas. Eu tô conversando com ele pra quê? A gente criar uma série de 9 episódios. Porque em um só podcast não tem como entregar bastante conteúdo. E você é muito técnico, cara. Então eu vou te fazer uma pergunta. Nós falamos do teu passado, falamos do seu presente. Como que é o planejamento do futuro do Sandro? É o quê? Criar uma escola? Qual é a ideia? Então, hoje, né, tem o meu treinamento presencial, tem o online que a gente está reestruturando para relançar e, assim, eu, né, por estar 30 anos na oficina, 35 anos na oficina, né, fora da oficina eu tenho outras atividades, né? Então aqui na oficina tem o treinamento e tem a oficina no dia a dia. O que impede a gente hoje de crescer mais, qualquer setor, até o seu, é mão de obra. Mão de obra, entendeu? Então, assim, o meu futuro é ficar aqui com 80 anos consertando o carrinho e tal. Você vai ter a oportunidade de conhecer o meu irmão daqui a pouco ali, que já está com quase 70 anos. Foi ele que me colocou no mercado, né, para trabalhar com carburador. Eu fiquei ali e tal, ali olhando, porque carburador eu aprendi olhando. Não fiz um curso para trabalhar com carburador. Claro, se eu tivesse feito um curso ia ser outro tipo de técnico, mas o que eu aprendi olhando, vou considerar assim. Então, injeção você não aprende olhando, eletrônica você não aprende olhando. Tem que estudar. Tem que estudar. Pode fazer uma última pergunta pra gente acabar. Sim. Cara, você sabe que o teu irmão é mais velho que o senhor, né? Você é mais velho que eu? Não, seu irmão é mais velho que você. Isso, 16 anos mais velho. Eu tenho 49, ele tem 60. Diz a lenda que as pessoas antigas têm uma dificuldade ou se prenderam muito no carburador e não acreditou muito na injeção eletrônica. Sim. Você, sim. Por ser mais novo, a sua mente era mais aberta? Então, cara, lá no início, deixa eu te contar. A gente tinha uma oficina de carburador e aí começou a aparecer os carros de injeção eletrônica, 1, 2, 3. E aí eu fui saindo do carburador e fiquei na injeção. E aí ficava sozinho naquele carro ali até resolver. É o que ele faz hoje. Hoje eu fico cuidando da oficina toda e ele fica num carro de cada vez. No início foi o contrário. Ele ficava nos carburadores e eu ficava naquele carro de injeção ali até resolver. E aí, quando eu resolvia e tinha oportunidade, eu começava a simular defeito para aprender mais ainda. E aí pegava outro carro e daqui a pouco eu falei, Jorge, teve uma vez, eu lembro como se fosse hoje. Pô, Jorge, é um carro, 2 por dia, daqui a pouco vai ser 3 por dia, daqui a pouco vai ser 10 por dia, daqui a pouco vai ser só injeção, igual hoje. Então hoje, na verdade, hoje não é só injeção. Hoje é um monte de eletrônica embarcada. Tem carro ali que está com problema... só indo no carro ali para você te mostrar. Eu que sou leigo, injeção embarcada é um módulo central que comunica com outros módulos, é isso? Então, cara, olha só. A gente acaba por trabalhar com várias montadoras, né? Porque se eu fosse monomarca, eu ia ter a linguagem só da Fiat. Se eu fosse Volkswagen, eu ia trabalhar com a linguagem da Volkswagen. Como a gente tem monomarcas, é o que eu digo. A minha linguagem é a linguagem que eu acho melhor para mim nesse momento aqui na minha oficina. Sim. Então, a eletrônica embarcada para mim é tudo que tem um controlador ali dentro do carro. Tem um controlador, tem um módulo. Modo de injeção, modo airbag, modo ABS, modo... Claro, não está embarcada dentro do carro, sim. mas está embarcada no automóvel, né? No ABS, ali, na transmissão. Porque todos eles se comunicam, né, cara? Todos eles se comunicam. É como se fosse na sua casa, máquina de lavar, geladeira, fogão, micro-ondas, chuveiro, todo mundo, imagina, conversando. E um só funciona, justamente, são eles conversando, e se um parar de funcionar, acaba atrapalhando os outros. Pode atrapalhar o outro. Então, por exemplo, a boia da caixa d'água der algum problema, o chuveiro vai parar. Como é que pode isso?
O carro é assim. Parou lá a boia. Pô, a boia não tá marcando, não tem água. Tem ou não tem na caixa? O chuveiro vai parar. Aí fala, caraca, parou o chuveiro, fica na boia. Fica ou não fica fácil de entender a quantidade que é dessa? Não tem como não entender, pô. Pô, isso é agora na cabeça. Então, gente, ó, esse é um pouquinho do que vai acontecer no podcast sábado, às 14 horas. Você não pode ficar fora dessa, hein? Isso aí, tamo junto. Vamos lá. Tô esperando vocês. Estou aqui na parte de baixo, no pátio, onde é feito todo o treinamento com profissionais de diagnóstico avançado nesse treinamento. O diagnóstico da eletrônica embarcada, né? Vamos considerar assim, que eu uso a injeção eletrônica como referência. Sim. Então, para você ver como que ele aplica o seu treinamento, ele aplica aqui com os problemas reais do que entra aqui dentro da oficina. Então aqui tem carro que tiver aqui no dia. Aqui tem basicamente 20 carros. Sim. Todos esses carros têm algum tipo de problema. Sim. E o treinamento é feito ali ao vivo, real. Tem o conteúdo do treinamento e tem o caso daquele carro que tiver aqui naquele dia. O início do treinamento era lá no laboratório. As primeiras aulas eram no laboratório, mas ficava distante dos carros aqui. Aí trouxe para cá, né? Então, hoje o treinamento aqui na oficina, um pouquinho calor e tal, mas é o dia a dia mesmo da oficina. Tem os equipamentos, a base do conteúdo, né? E tenho separadamente as aulas de acelerador eletrônico, ignição elétrica, entendeu? Então tenho as caixas separadas por aula, isso aí, por segmento. E tem uma novidade aqui agora, aqui. Desculpa, essa televisão, eu coloquei um sistema aqui que permite operar como se fosse um computador, toque na tela. E ao mesmo tempo tem um quadro aqui para dar exemplo. Exemplo, na próxima turma, 23 e 24 de 3 de 2024. Então aqui tem um conteúdo, tem um quadro e ao mesmo tempo... Aproveitar, aqui. Volta à tela anterior. Aqui. Olha lá. Aproveitar que hoje é dia 9 ou 8 e a nossa podcast é no sábado. No sábado. Ainda dá tempo de alguém se inscrever para sua aula? Do meu treinamento? Com certeza. Antigamente, esse quadro aqui, ó, vai praticamente ser aposentado, né? O quadro vai ser aqui, ó. Vai ser aqui. Então aqui eu opero na internet, no esquema elétrico, no treinamento, né? Por exemplo, só de pesquisar alguma coisa no YouTube, a gente pesquisa aqui agora, abre, já faz uma explicação, volta no esquema elétrico, aí aqui já vai ter a apresentação. Então ficou mais, vai dar um pouco mais dinâmica, né? E um pouco mais de ferramentas que você mostra, você usa durante suas aulas. Ó. Tem os primeiros osciloscópios, o Hantec, que é o pai do osciloscópio que ensina o cara a manusear. Tem o osciloscópio de toque na tela, que é esse daqui. Toque na tela, muito versátil esse osciloscópio. Então o cara sai daqui com a base do osciloscópio, com a base do scanner, com a base do multímetro, com a base dos equipamentos, né, que é necessário utilizar ali e aprendendo a operar o esquema elétrico, que é, acho que é 50% de diagnóstico. Fundamental, entendi. Então esse treinamento, ele é para curso de diagnóstico avançado? Esse é o nome? Isso aí, um curso de diagnóstico. Quem trabalha na área vai ter um aproveitamento, se tiver um carro no outro dia, ele já recupera aquele dinheiro no outro dia. Agora, o entusiasta quiser fazer, eu dou até 50% de desconto para o entusiasta, por exemplo. Só que ele não vai ter o resultado no outro dia. Então, o curso, o investimento que o cara faz, tem gente que me liga e fala assim, pô, Sandra, eu acertei 3 carros aqui, já paguei o curso. Você quer falar quanto que é o curso? R$900. Para pagar no cartão até 6 vezes, entendeu? Tá São legal? 2 dias, no caso. São 2 dias inteiros, sábado e domingo, 16 horas, de manhã até de tarde. É uma imersão, como se diz, né? O cara entra pensando de um jeito, sai pensando de outro. Cara, olha que mega estrutura, cara. E esse cara vai estar lá no podcast no sábado. Pô, você vai ficar de fora? Não é possível. Muito obrigado. Eu, mais vai estar Anderson, o Hélio Júnior, da Volkswagen, e vai estar o Anderson da RDK também, junto lá. Todos mecânicos, para tirar todos os esclarecimentos possíveis. Isso aí. Todos os professores. O Hélio, por exemplo, ele é professor do Senai, professor da Escola de Mecânica. Sim. Então, assim, várias pessoas, 3 pessoas que vão entregar o máximo de conteúdo para vocês. Isso aí.
Sandro, obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço você Te pela espero presença. lá Sábado eu tô lá. sábado às 14 horas.